Prezados amigos, prezadas amigas da nossa casa de oração, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, mais uma vez, nos reunindo aí virtualmente para ouvirmos uma palestra esclarecedora, e teremos nesta noite conosco o nosso amigo Manuel Sérgio. Ao Manuel Sérgio a gente agradece mais uma vez, ele que vem já desde muito tempo participando conosco nesse nosso projeto aí de palestras virtuais, e desejamos a ele muita luz, muita paz na sua caminhada e muita energia para continuar assim fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Nós sempre prezamos por isso. A divulgação da doutrina é algo muito importante para nós espíritas, fazermos com que a doutrina chegue ao maior número de pessoas, mesmo que não sejam espíritas, mas que conheçam os princípios da doutrina, a base doutrinária, para que isso possa ajudá-los de alguma forma. E a gente sabe que sempre ajuda, porque é uma doutrina cristã que prega a solidariedade, a caridade, o respeito ao próximo. E isso nós sabemos que no planeta de hoje, da forma que o nosso mundo vem aí funcionando, isso é muito importante para nós todos. Então, a doutrina, ela é na verdade uma base de ensinamentos que nos ajuda a conviver com tudo isso, trazendo no coração mais paz, tendo uma paz interior, de aceitação, de entender que o mundo ainda é assim, mas que vamos aos poucos, a cada dia, mudando através dos nossos exemplos. Temos como o maior modelo entre nós de Jesus Cristo e toda aquela poderíamos dizer equipe que o acompanhava, homens e mulheres que o seguiam e que procuravam replicar os seus exemplos, sendo pessoas afáveis, amáveis para com todos aqueles mais necessitados, inclusive com aqueles também mais abastados, sempre demonstrando aí o respeito a todos que ali os rodeavam. Então é assim a doutrina espírita, revivendo Jesus Cristo, para que possamos ter esse consolo que nos ajuda ao enfrentamento de todas as dificuldades do mundo moderno. Dificuldades essas que não podemos reclamar, pelo contrário, dificuldades que fazem com que nós avancemos como humanidade e vamos aí aos poucos corrigindo os disparates, as desigualdades, que é isso que nós queremos para todo o nosso planeta Terra. Vamos fazer a nossa prece de abertura, nos preparando para assistir a palestra da noite. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus Cristo, rogando nesse instante a permissão para que estejam entre nós os abnegados trabalhadores do bem, os benfeitores espirituais, aqueles que nunca nos abandona, que sempre estão ao nosso lado nos momentos difíceis, nos sustentando, mesmo que nós não os percebamos. Mas eles nunca deixam de nos trazer aquela força necessária para que sigamos em frente. Que esses irmãos, nesse momento, estejam mais próximos de nós, para que todos nós que aqui nos reunimos, diante desta palestra virtual, possamos mentalmente nos unir num só propósito, de que todas as coisas boas que esta reunião possa produzir, possa se replicar, alcançando os corações que sofrem, alcançando aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades e provações na área da saúde física, aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades na área da emoção, do emocional. Então que todos eles recebam um cadinho desta noite em seus corações, como
um jato de luz que vai levar a cada um deles a paz que buscam, a paz que precisam para continuarem a sua caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Mais uma vez estamos aqui a convite, que nos deixa muito alegre, muito contente, e a gente espera que de alguma maneira a gente possa ser útil, mais uma vez, ok? Estamos aí encerrando mais um ciclo, né, de mais um ano, encerramos, bem dizer, né, mais um ciclo de mais um ano, e nós estamos todos, provavelmente, nos movimentando para poder fazer planejamento, uma organização dos pensamentos, das ações, das coisas que desejamos fazer para o ano de 2023, já quase um quarto de século dentro do terceiro milênio, o que nos leva já a muitas análises, muitas coisas que nós temos que pensar para poder fazer com que as nossas ações, os nossos pensamentos possam ser cada vez mais positivos, mais úteis, mais conscientes. Então a gente pensou em trazer aqui um tema que eu acho que vai ser interessante para todos nós. Não é um tema novo, mas, de qualquer forma, ele, visto por vários aspectos, ele pode ser útil para todos nós, né? Ele diz respeito ao mundo em que vivemos, causa e efeito. O mundo em que vivemos nós já conhecemos bem, se bem que dentro de determinados aspectos a gente não o analisa pela falta de hábito, mas, de qualquer forma, o que a gente quer fazer mesmo é chamar a nossa atenção, todos nós, para observarmos mais esses aspectos, né, no que diz respeito a causa e efeito. Todo esse estudo nosso vai estar dentro da obra Nos Domina a Mediunidade, Ação e Reação, Os Mensageiros, obras conhecidas do meio espírita, que trata justamente da questão da espiritualidade, da espiritualidade em nós. Ok? Muito bem. Então, na sequência, vamos partir do princípio, que é justamente a criação divina, que eu acho que é a origem de todos nós. Então, por isso a gente traz esse trechinho aqui. E criou Deus o mundo à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, por que nós colocamos isso? A gente não ignora que o universo se estende no infinito, né, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino. Então, o modelo divino já é da exteriorização do pensamento dele, emana dele, irradia dele. E nós
que somos filhos dele, como diz aqui, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Isso é importante a gente lembrar. Nós herdamos de Deus, do Pai, do Criador, a questão da exteriorização do pensamento, que se desenvolve no aspecto de criação, desenvolvimento, nutrição e transformação. Isso está lá em André Luiz, né, Francisco Cândido Xavier, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1. Mas, dentro da nossa condição de filho, nós estamos circunscritos nas dimensões conceituais em que nos encontramos. Nós não podemos jamais esquecer que nós somos filhos de Deus. O Pai é o todo, é o Criador. E nós, na condição de filhos, criados por Ele, temos um limite. Então, dentro desse limite, que Ele nos deu liberdade, nós podemos fazer tudo aquilo que falamos agora há pouco, transformar, criar, nutrir, etc, etc. E ele fala que podemos arrojar de nós a energia atuante do nosso próprio pensamento, estabelecendo em torno da nossa individualidade um ambiente psíquico que nos é particular, está lá nos domínios da mediunidade. Então, cada um de nós emite de si próprio um ambiente psíquico totalmente particular que tem a sua própria impressão, vamos assim dizer, vibratória. Nós temos aqui no dedo a impressão digital. E nós temos no nosso todo a nossa impressão vibratória. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Então, juntando os dois, eu tenho ideias que movimentam em mim energias que se exteriorizam e dão origem à minha existência, resulta na minha existência, resulta em todas as relações que eu tenho na minha existência. Então, isso já nos chama atenção para a responsabilidade que nós temos que ter com isso. Por quê? Como nós somos seres que utilizamos apenas os 6 sentidos, né? Os 5 sentidos, o sexto sentido que é a mediunidade, nós estamos ainda começando a compreender, a desmistificar, a entender que isso é uma coisa natural, que faz parte dos nossos sentidos. Nós temos muita dificuldade em perceber coisas além dos 5 sentidos. Mas o fato da gente não perceber essas coisas além dos 5 sentidos não significa que elas não agem, elas não atuam intensamente em nós e intensamente no todo. É justamente por isso que nós estamos chamando a atenção. Nós estamos começando mais um ano que vem aí de uma pandemia de 3 anos, que vem de um ano de guerra no nosso planeta, numa região do hemisfério norte, de dimensões não desprezíveis. E aí tudo isso está gerando um impacto na gente, em todos nós, que a gente não leva em consideração. E também não leva em consideração em mim, e também não leva em consideração no meu próximo. Porque se eu levasse isso em consideração no meu próximo, talvez eu poderia compreender mais as reações que ele tem diante de determinados quadros, aos quais eu teria que compreender e ver de que forma eu posso ajudá-lo melhor. Continuando, então. Aí nós temos aí o processo, para a gente compreender bem o processo de evolução da gente. Do macaco até o homem primitivo, nós tínhamos pouca utilização mental, pouco desenvolvimento mental. Quando o homem primitivo vai para o homem sapiens, é justamente esse que tem um ovo energético, que ele começou a usar muito mais a mente, desenvolver muito mais a mente, muitas outras energias e muitos outros processos se começam a exteriorizar de nós com maior intensidade. A nossa interação energética, vibratória com o semelhante é muito maior. Então, tudo isso aí está, vamos assim dizer, compondo o nosso todo. Nós somos corpo, perispírito, espírito e aura. A origem está no espírito. O nosso perispírito é responsável por poder ser mais fácil para o espírito atuar no conjunto material nosso. E todo nosso campo de irradiação está na nossa aura, que é oriundo das energias de todos esses demais corpos. Então, você tem uma imagem direitinho da nossa evolução, tanto no aspecto mental como no aspecto de um conjunto vibratório espiritual. Bom, que mundo espiritual estamos gerando ao nosso redor com nossos pensamentos e ações, que são as nossas obras diárias? Essa é a pergunta. E é uma pergunta boa para a gente responder justamente no momento que nós estamos vivendo, que é o momento de planejar
o nosso próximo ano, nosso próximo mês, o nosso próximo janeiro, fevereiro, março, e assim sucessivamente com o ano de 2023. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar em mim quais são os meus pensamentos. Isso tem sido matéria das nossas últimas conversas, né? Que alma sou eu? Qual a qualidade da minha alma? Quais os pensamentos que eu emito? Esses pensamentos têm origem aonde? Têm origem na minha alma mortal? Ótimo. Então, como é que eu estou, de uma certa forma, comandando esse processo? Porque eu tenho que ser comandante de mim mesmo, né? Quais são os hábitos que eu tenho, que foram gerados pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes repetitivas, que definem quem eu sou hoje, e eu continuo dando vazão nisso. Eu já estou identificando isso para que eu possa assim, produzir um futuro melhor para mim, uma ação agora, porque as ações de agora é que definem o meu futuro, para que eu possa ter um futuro melhor. Então, nós trouxemos aqui, ó, esse aspecto que o André Luiz fala aqui, ó. Cada alma se envolve no círculo de forças vitais que lhe transpiram do hálito mental. O hálito é a nossa alma, né? Seria a nossa emanação mental, em obediência às suas necessidades de ajuste ao crescimento para a imortalidade. As minhas necessidades são aquelas que eu criei ao longo das minhas várias oportunidades de nascimento e morte, ou seja, as minhas encarnações anteriores. Eu sou o resultado de todas elas dentro de uma limitação que Deus, por amor, define para que eu possa ir superando mais e mais as decisões equivocadas que eu tomei no passado. Mas elas obedecem às minhas necessidades. Eu tenho que estar sabendo das minhas necessidades. E as minhas necessidades são justamente aquilo que me define, né? Como assim aquilo que me define? As minhas necessidades são aquilo que eu criei, que eu desenvolvi como hábitos e que eles fazem constantemente as exigências para as minhas atitudes, para as minhas relações, para as minhas decisões e tudo mais que define se eu vou ser feliz ou se eu não vou ser feliz, se eu vou ser infeliz e assim sucessivamente. Aí é justamente o que ele fala, para o crescimento para a minha imortalidade ser definida, ser desenvolvida mais maduramente. Então, vem a pergunta, né? Coletivamente, que mundo espiritual estamos criando para vivermos fruto dos nossos pensamentos e ações diárias? Porque eu fiz a pergunta inicial com relação a mim. A gente não vive sozinho. Nós somos um conjunto de bilhões de almas que moram nessa terra. E esse conjunto de almas estão influenciando fortemente as energias do nosso planeta como um todo. Falei agora há pouco do momento de guerra que se vive no maior país da nossa terra, que é justamente lá a Rússia. Então, lá nós temos lá uma coletividade de milhões de seres que estão atacando outros milhões de seres. Esses milhões de seres estão utilizando todas as energias que eles têm no aspecto de sobrevivência. Então, no aspecto de sobrevivência, normalmente vem em nós um instinto mais primitivo que nós temos. E isso está sendo trocado de ambas as partes, gerando aí energias de ódio, gerando energias de ressentimento. E isso tudo trafega pelas energias do nosso globo como um todo. E aí, dependendo da forma como eu penso, dependendo da forma como eu sou, se eu já consegui fazer um levantamento honesto de como é que eu reajo a determinados tipos de vibração, eu sei como é que essas energias estão me atingindo e como é que eu estou reagindo em função delas. Isso sem falar do próprio momento que nós vivemos no nosso país, o próprio momento em que os continentes europeu, americano, vivem também gerando os seus conteúdos energéticos, e tudo isso perpassando por todos nós, ou seja, coletivamente. Que mundo energético, vibratório, que nós chamamos aqui de espiritual, nós estamos gerando com esses pensamentos e ações? É porque eu penso, aí eu chego a uma conclusão e ajo.
toma uma decisão, ajo. Qual é a consequência de tudo isso? Aí, eu trouxe aqui uma visão rápida da dimensão espiritual que a gente não percebe e da qual nós vamos fazer parte daqui uns dias, depois vamos retornar para a Terra e assim sucessivamente naquele processo todo que a gente vive de encarnações e reencarnações. É uma cidade espiritual. No dia imediato, pusemos-nos em marcha. Após a travessia de várias regiões, em descida, vamos assim dizer, pelas nossas referências, né? Penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada em função da condição vibratória. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. Aves agoureiras de grande tamanho. O que mais contristava eram os apelos cortantes que provinham do char. Em minutos breves, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo o casario decadente e sórdido. Rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente, mutilados a centenas, aleijados de todos os matizes. Por que... Só um instante. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante decadência da forma? O orientador responde: milhões de pessoas, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. Vou repetir, pessoal. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Criações que são ações, palavras e pensamentos. Só que aqui está o contrário, né? É pensamentos, palavras e ações. Então, a gente gira em torno disso. Então, todo esse grupo de espíritos, todo esse ambiente que o André Luiz, junto com o Hilário, comentou, encontrou, é o resultado do tipo do pensamento que o espírito, ao desencarnar, levava com ele. Esse trecho, apesar de estar numa dimensão espiritual, serve perfeitamente para nós. Por quê? Apesar de muitas vezes eu morar num ambiente confortável, numa casa muito bem feita e tal, o ambiente energético vibratório da minha casa pode estar num estado deplorável, em função de todos os meus hábitos, minha maneira, minha forma de pensar constante. Porque, como ele falou aqui, né? Vamos repetir? Vamos ver se está aqui, se eu acho aqui, ó. O registro da nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior, recolhe, e aqui, nos arquivos da consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados do nosso esforço no bem ou no mal. Resultados materiais e resultados espirituais, vibratórios. Quando eu falo espiritual, o pessoal entende assim, energético, vibratório, fluídico. Tudo é registrado, nada se perde. No nosso vamos ver aqui, não, está aqui nesse slide mesmo. É exatamente isso mesmo. Nada se perde. Nada se perde, André, no círculo das nossas ações, palavras e pensamentos. Nada se perde. Então, é um erro, pessoal, eu continuar imaginando, continuar agindo, continuar sustentando uma ideia de que eu estou fazendo alguma coisa escondido e que essa coisa, seja a que eu estiver fazendo, não vai ter consequências. Vai ter, pessoal. Então, diante desse fato, é que a gente chama atenção. Vamos, então, procurar cada vez mais ser totalmente íntegro e honesto conosco mesmo, procurando saber exatamente quem nós somos.
Isso não é uma questão para ser divulgada, pessoal. Isso é uma questão para ser refletida, analisada, pensada, com muito carinho, com muita determinação, com muita autodedicação, mas pessoal, íntimo. Por outro lado, depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha envolvida em sombra fumarenta. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Está lá nos Mensageiros. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz irradiante. Observava, todavia, que nesse abençoado poço de socorro, a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro. O bondoso instrutor esclareceu. Essa paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grande conflito espiritual, né? de grande perturbação mental e outras coisas, né? Que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Mensageiros, capítulo 16, está lá no livro para vocês poderem olhar. E se vocês não leram as obras do André Luiz, leiam, por favor, porque lá vocês vão ter imenso material do que é a vida na dimensão espiritual, que é formada pelos nossos pensamentos e pelos pensamentos dos que já não estão mais com esse corpo físico, como o nosso. Então, vamos lá. Essa paz reflete o estado mental. Estamos desde o início falando que da gente, da nossa pessoa, do nosso espírito, do nosso conjunto, se irradiam situações que são criadas pelas nossas próprias definições pessoais, ou seja, da qualidade do nosso espírito, que é nosso, pessoal. E que o ambiente que a gente vive, como falou aqui, que a mãe, a natureza é amorosa, sofre a influenciação dos filhos de Deus que somos nós. Então, nosso próprio ambiente espiritual, assim como o ambiente espiritual coletivo, ele é diretamente influenciado pelos nossos pensamentos e decisões após esses pensamentos. Essa é a grande questão, pessoal, que a gente está chamando a atenção para que a gente possa fazer isso de forma bem tranquila, bem serena, nesses primeiros dias do ano de 2023. Vamos pensar nisso com carinho, pessoal. Vamos nos encontrar com os nossos amigos, vamos comemorar, vamos analisar as conquistas, vamos analisar as superações, vamos analisar os limites, vamos analisar os deslizes. Todas essas análises têm que ser feitas do ponto de vista da gente compreender perfeitamente onde elas apareceram, como elas se iniciaram, qual a origem delas dentro da nossa alma, o que foi que despertou em nós, qual foi o gatilho que fez com que nós tomássemos determinadas decisões, tanto positivas como negativas, não importa. O mecanismo é o mesmo. Porque eu descobrindo isso, vou saber quais as que eu não vou alimentar e quais as que eu vou alimentar. E para isso, pessoal, vamos utilizar dos grandes conhecimentos que os orientais nos dão a esse respeito, que é a meditação, que é a respiração, a consciência da respiração como um mecanismo para que a gente possa se colocar num estado tal que vão surgir de nós os aspectos que fazem
de nós, quem nós somos, e ao vê-los, nós não nos ressentirmos deles, e sim reconhecê-los que são nossos, e que nós não devemos mais nos identificar com eles. Não devemos mais alimentá-los. E isso, pessoal, nos momentos de meditação em que eu vou parar para fazer um momento de meditação que pode ser de 15 minutos, que pode ser de 30 minutos, que pode ser do tempo que você desejar, e também na meditação das nossas ações. Todas as nossas ações têm que ser feitas com a máxima atenção. Isso é muito importante, porque das coisas mais simples, das coisas mais complexas que nós fazemos no nosso dia a dia, mostram para nós exatamente quem nós somos. E a partir daí você pode começar a deixar de alimentar umas e alimentar outras. Se você levanta de manhã, quais são os seus hábitos? Observe eles. Pense, analise nos seus hábitos. De manhã levantar, na sua higiene pessoal logo no começo, como você se dirige à mesa, como você se alimenta, como você... Manuel Sérgio, isso é muito cansativo, não vou conseguir. Calma, meu filho, comece o processo, porque uns você já vai identificar, você já vai começar a alterar, você já vai começar a movimentar, eles vão passar a ser automáticos, você vai passar para outros. Não se preocupe com isso, apenas inicie o processo de autoobservação. Não é um processo de automutilação, não é um processo de autocobrança, não se trata disso. Se trata de um processo de autoconhecimento pela meditação, que significa você ter atenção plena naquilo que você está fazendo no seu dia a dia, de momento a momento, para que você saiba quem você é. Se você depois puder juntar isso no processo da meditação, em que você separa o horário para você poder fazer, muitas dessas coisas vão surgir na sua mente e você vai vê-las, vai assumi-las como suas, porque elas são suas, elas não têm outro livre. E você vai aos poucos se pacificar com elas, incluindo-as na sua vida, porque elas são elas. Elas te trouxeram, bem ou mal, para o nível evolutivo que você está hoje. E podem, não sendo alimentadas umas e alimentadas outras, te levar para um outro nível evolutivo. Mas uma coisa você já vai começar a desfrutar, que é da paz de você se reconhecer como você é e que você vai, com todo esforço, se for possível, não se identificar mais com algumas que você não tem que alimentar. E alimentar as que você vê que estão te trazendo felicidade. Você vai saber perfeitamente como é. E isso aí vai trazer uma mudança no que diz respeito à sua irradiação. E a sua irradiação vai começar a fazer parte das irradiações que vão construir, das irradiações que vão dar saúde, das irradiações que vão fazer bem-estar, que vão combater todas as irradiações negativas que estão ocorrendo. Para isso, nós trouxemos um quadrinho aqui, ó, para vocês poderem relembrar. Nós já passamos esse quadrinho aqui. Então, fala o seguinte: nossos conteúdos interiores subconscientes, que são o produto de todas as nossas vivências, desde que fomos criados até hoje, determinam as nossas escolhas. Umas você já consegue perceber e brecar, outras você, quando vê, já fez, que são as nossas atitudes instintivas, etc, etc, etc. Estas escolhas geram ações positivas e negativas. Isso chama-se retidão, o princípio da retidão. Quanto mais ações positivas você produz, o seu espírito tem mais retidão. Quanto menos, menos retidão. Então, o princípio da retidão é você saber a quantidade de positividade e negatividade que você está tendo na sua vida. Então, elas geram isso. Bom, uma vez realizadas as ações, elas geram consequências. Bom, uma vez geradas consequências, né, positivas ou negativas, você vai ter que viver essa escolha. Como disse Jesus no Evangelho, né, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então,
é o que a gente falou aqui atrás. Se você vê diante de uma ação, se você estiver meditando nas suas ações, observando ali detidamente como você está reagindo diante das coisas que você tem que fazer, você vai saber, né? O que que já é, o que você deve alimentar e o que você não deve alimentar. Você não vai reagir, você vai agir, você vai sentir o processo e falar assim, peraí, calma, aqui eu tenho que agir diferente. Porque senão eu vou continuar dando manutenção numa coisa que já está me dando problema hoje, que eu já estou sofrendo com ela hoje. Eu posso segurar isso aí. Segurar 100%, se você segure 30 já é uma vantagem. Se você segure 20 já é uma vantagem. Se você segurar 50, ótimo. Se você segurar 100, melhor ainda. Agora, lógico, isso aí tudo vai ser de acordo com a sua seu esforço, com a sua determinação, com a sua prática diária, diante daquilo que você já está observando em você. E aí, você já está fazendo um plantio diferente, que vai gerar uma colheita diferente. Agora, isso tudo é muito importante, pessoal. Você entender que isso tudo depende de você gastar sua energia no agora. Não é pensar, eu estou falando, ai, como é que você aguenta o futuro? Esquece o futuro, pensa no agora. Porque quando você está fazendo uma coisa, não adianta você pensar naquela coisa em termos futuros, você tem que pensar naquilo que você tem que resolver naquele momento. Então, isso é muito importante, você gastar suas energias em resolver o problema naquele momento em que você tem ele nas mãos. Se você vai deixar ele para frente, então você para de pensar nele e pense em outro. Mas quando você se vê de frente com ele para realizar de novo, você pense naquele momento. Esquece a questão do futuro, porque o futuro automaticamente vai acontecer se você decidir as coisas bem no momento em que você está decidindo. Então, você já está plantando uma coisa que você vai te dar uma colheita muito melhor no futuro. Em todos os momentos da vida, temos que enfrentar as consequências. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que se você está vivendo uma situação que você tem que resolver, ela já é uma consequência. Então, enfrente-a com o máximo de atenção que você puder. E elas ocorrem a todos os momentos. O bom é que a lei divina, que Deus nos ama com tanto carinho, com tanto amor, que Ele permite que as coisas sejam no momento em que você tem condições de resolver. Mas você tem que se dedicar para resolver. Dedicar significa você ter atenção plena naquilo que você está resolvendo no momento de agora. E ela deve ser feita de forma consciente. Porque se você fizer de forma consciente, você está vendo a quantidade de alimento que você está deixando de dar para não alimentar mais aquilo, e a quantidade de alimento que você está dando para justamente aumentar aquela coisa que já é positiva. Isso é muito importante. A consciência do processo, você enxergar plenamente o que você está resolvendo, o que você está fazendo. E aí, tudo isso para que a gente possa gerar um fluxo de interesse positivo, que seja de alegria, de otimismo, de compreensão, de amor, de pureza, de virtude, retidão, ou seja, a quantidade de retidão, a quantidade de positividade que você pode colocar naquela ação que você está fazendo. E aí, automaticamente, vão ser alimentadas as questões positivas e depauperadas as questões negativas, que você vai deixando de alimentar. Lembra, pessoal, isso é um processo que você vai fazendo aos poucos, até que aquilo, por si, se esvaneça. Mas isso só ocorre se você deixar de alimentar aquela situação. E, por fim, para que as consequências dessas novas decisões, dessas novas ações que você tomou, plenamente consciente, enxergando plenamente quem você é, sabendo de todos os seus defeitos, sem negá-los, sem escondê-los, sem jogar para debaixo do tapete, você possa ser beneficiado com saúde, com boas relações, para que o nosso próximo ciclo, né, seja virtuoso, ou seja, cada vez mais você realizando coisas positivas, coisas construtivas, menos coisas exclusivas, destrutivas, e aí você vem alcançando cada vez mais um grau maior de felicidade. E o resultado automático de tudo isso vai ser justamente a sua irradiação automática positiva para todo o seu ambiente pessoal e para todo o ambiente coletivo. Aí a gente pode lembrar daquela historinha, né, do passarinho que estava jogando água no incêndio, né? Falou, mas só eu sozinho? Falei, não, eu estou fazendo a minha parte.
Se nós conseguirmos divulgar essas ideias, pessoal, de forma tranquila, conversando com as pessoas, aguardando o momento delas, né, e plantando a sementinha devagar dessas ideias, com certeza todos vão começar a irradiar de forma mais positiva, porque a nossa essência é divina, pessoal. E se nós temos uma essência divina, a nossa essência é de gostarmos dos nossos irmãos. Então, aqui a gente enxerga aqui como é que a prece funciona. Em todo esse conteúdo, a gente enxerga perfeitamente como é que a prece funciona. Ela funciona assim. A questão de você irradiar paz é uma questão de você estar em paz com você mesmo. Muitas vezes estar em paz comigo mesmo é aceitar quem eu sou, sem continuar alimentando coisas destrutivas para mim e para a coletividade. Isso significa estar em paz. Porque Deus, pessoal, nunca exigiu de nós a santidade. Ele está exigindo hoje de nós, mais do que nunca, a compreensão de que nós somos, para que a gente possa fazer melhor. É isso que ele está exigindo de nós. Então, chegamos no final de mais um ciclo em que Jesus, na referência do seu nascimento, na referência do amor divino que mandou para tomar conta de nós, possa nos estimular para que a gente possa fazer essa reflexão. Podemos pensar nesses assuntos que são relevantes, podemos conviver com o nosso semelhante, voltar a conversar com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, pensarmos na construção do mundo melhor, de um país melhor, pensarmos numa construção, em primeiro lugar, em sermos pessoas melhores. E aí, com certeza, nós vamos chegar onde a gente determina. Não devemos nos esquecer jamais de que Deus nos ama. Nós nunca estamos só. Nós sempre temos em volta de nós extensa positividade, que pelo respeito da liberdade divina, ele aguarda vamos assim dizer, a nossa absorção daquilo, como foi com aquela hemorroíça com Jesus, que está no Evangelho. Quem tocou em mim? Quem tirou virtude de mim? A tua fé te curou, o teu acreditar. Então, nós podemos fazer isso, pessoal. E isso depende da gente fazer esse processo de modificação, de irradiação. Porque aí vai ocorrer aquele fenômeno que a ciência explica para nós, da ressonância. Eu irradio paz e automaticamente eu vou receber paz. Muita paz, então, a todos. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pelo carinho de sempre com vocês. Vamos iniciar um ano novo juntos. E se Deus quiser, estaremos aqui de outras vezes, dividindo com vocês alguma coisa que a gente puder compreender, para somar com os conhecimentos de vocês, e vocês irem tomando conhecimento cada vez, terem essas informações cada vez maiores, para vocês poderem decidir cada vez melhor o futuro e a vida de vocês. Ok? Que Deus possa nos abençoar a todos, muita paz, e que assim seja. Boa noite, como vão? Prontos para a última parte? Então vamos acerenando o nosso coração, buscando tirar da mente, do pensamento, todas as atribulações, os problemas que enfrentamos no dia a dia, para que nesse momento de paz interior possamos nos conectar ao nosso querido Mestre Jesus. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, relembrando os ensinamentos maravilhosos que tivemos durante a palestra. E vamos pensando naquela figura amorosa de Jesus a nos olhar. E vamos imaginar que esse Jesus maravilhoso está com seus braços abertos, nos aguardando, para nos incentivar, nos perdoar as faltas, nos reanimar. E vamos agradecendo pelo dom da vida, por tudo aquilo que Ele nos concede. Vamos rogando pela nossa casa de oração,
por todos os trabalhadores, os frequentadores e aqueles que nos seguem virtualmente, rogando a Jesus que as suas bênçãos maravilhosas possam chegar a todos, renovando a cada um, renovando os seus corações, seus pensamentos, para que haja em cada um muita fé. Mestre amado, vamos pedindo pelo nosso planeta Terra, pedindo para que tudo vá se acertando devagar, nessa fase difícil da separação do joio e do trigo, da revelação de verdades, essa fase de transição planetária, de limpeza, para um começo, um recomeço, um renovar, em que o nosso planeta vai entrando devagar numa fase de regeneração. Que nós possamos, Mestre querido, acompanhar o nosso planeta, que possamos fazer essa reforma íntima tão necessária para que o nosso padrão vibratório esteja de acordo com a Terra renovada. Que possamos combater tudo aquilo que não está de acordo com os teus ensinamentos, Mestre querido. E que pouco a pouco, esse amor que o Senhor nos ensina, o perdoar a todos, aos nossos inimigos, possa ir fazendo parte da nossa vida. Senhor Jesus, ilumina todos os nossos irmãos que estão em grande sofrimento, passando por provas, expiações, alguns, Mestre amado, atravessando um período de grandes enfermidades graves. Consola a todos com teu amor, leva a esperança, a fé renovada a cada um, para que tenham muita paciência e resignação diante da vontade do Pai. Ilumina, Senhor, a todos os nossos irmãos que passam por um período de tristeza, desânimo, depressão, para que também eles possam ser coroados com a tua luz e também possam sentir em seus corações o renovar das esperanças. Mestre querido, ilumina todos os nossos irmãos que atravessaram o portal de retorno à pátria espiritual. Que sejam bem recebidos, que ali estejam com seus entes queridos que os antecederam e que possam também trilhar um novo caminho, cheio de fé e esperança. Mestre, leva o nosso clamor ao Pai, para que em nosso coração possa haver amor, luz, as suas energias, para que possamos nos sentir renovados diante das provas, das dificuldades do dia a dia. Senhor Jesus, entra no nosso lar, traz o teu amor incondicional. Renova os relacionamentos, os casamentos, as uniões. Faz renascer o amor em família. Protege e ilumina os nossos familiares aonde estiverem. E que teu amor possa brotar em todos os corações. Senhor Jesus, olha para todos os desvalidos, aqueles que estão em erro, para que também eles possam ser renovados em seu amor e sua luz. Senhor, ajuda-nos, especialmente nos momentos mais difíceis. Estende a tua mão, Mestre amado, para que possamos nos apoiar em Ti. Renova em nós a vontade de mudar, de melhorar, de evoluir. Protege, Senhor, as nossas boas intenções, para que nada no mundo nos desanime de trilhar o caminho certo. Permita, Mestre querido, que a espiritualidade fluidifique a água, depositando ali tudo aquilo que necessitamos,
física e espiritualmente. E que a tua luz, Mestre amado, frutifique em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Ah, meus amados, como o momento da prece nos renova as energias, eu espero que nesse passe à distância todos possam ter sentido a presença de Jesus e que assim permaneçam até a nossa próxima e maravilhosa oração. Que assim seja.